Pessoal, vamos resolver aqui algumas questões sobre as relações métricas, tá? Eu vou responder com vocês uma atividade que a gente já respondeu em sala de aula, primeiro, tá? Para que aqui, com um pouco mais de calma, sem ter o barulho da sala de aula, você possa prestar um pouquinho mais de atenção no passo a passo para resolver as questões, tá? Depois vai ter mais um vídeo com a atividade, tá? E aí, essa atividade vai ser específica do vídeo que eu vou passar, vocês vão ter que fazer, eu vou olhar, tá? Vou dar visto nessa atividade. Mas nessa primeira aula aqui, com a resolução das atividades, vamos fazer uma que a gente já fez em sala de aula, tá bom? Então, ó, começando aqui pela segunda questão. A primeira questão lá na página 88 a gente não precisa fazer não, tá? A gente tá aqui na página 89. Vamos resolver a questão de número 2, 3 e 4 e a 5 também na página 90, tá? Então vamos lá. A segunda questão diz para calcularmos as medidas indicadas por letra nos triângulos representados a seguir. Então, na letra A, eu quero saber o valor de N e o valor de M. Na letra B, eu quero saber o valor de C, do B e do H, tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer. Vejam, nós temos algumas opções para poder resolver isso aqui. A primeira é nós sabermos as fórmulas, tá bom? Então, lembrar, por exemplo, que H ao quadrado é M vezes N. Vou usar aqui nessa letra B. Que B ao quadrado é igual a alguma coisa que eu não lembro agora, tá? Por quê? Por que eu digo que eu não lembro? Porque eu não quero resolver usando as fórmulas. Eu quero resolver usando os métodos práticos. Porque eu não vou lembrar dessas fórmulas para sempre, tá? B ao quadrado é A vezes M, tá? E C ao quadrado é A vezes N. Ter essas fórmulas é bom? É. Mas, minha gente, é tanta fórmula que vocês têm que aprender. Quando a gente chegar lá em trigonometria, a gente vai ter que aprender mais algumas fórmulas, algumas tabelas, alguns passo a passo, porque eu vou ir um pouco além do livro no nosso assunto de trigonometria, que não compensa decorar as fórmulas. Até porque depois, quando chegarem lá no ensino médio, vocês vão ver isso aqui de novo. Vocês vão chegar lá e não vão lembrar também as fórmulas. Então a minha recomendação é aprender a resolver sem as fórmulas, que vai ficar melhor, tá? Vai ficar melhor porque a gente vai poder enxergar as coisas e talvez a gente guarde melhor para o futuro, tá bom? Então vejam, eu vou usar aquela ideia das proporções. Eu vou separar os triângulos, tá? Nem precisa fazer a separação dos triângulos. Se você conseguir visualizar ele melhor, não vou nem separar, porque aqui os triângulos estão ficando feios, tá? Vocês vão ter que me acompanhar aqui. Eu vou desenhando os triângulos aqui para ficar um pouquinho mais fácil, mas a gente vai falar de outras formas também, tá bom? Então vejam só. Neste triângulo aqui da letra A, eu quero saber o valor do M e do N. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar para esse triângulo aqui da esquerda. Deixa eu trocar a cor dele, colocar vermelho. Pegar esse triângulo aqui e olhar para ele, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é determinar algumas coisas. Por exemplo, isso aqui é o ângulo uma linha e isso aqui é o ângulo duas linhas. E aqui embaixo, claro, a gente também tem um ângulo de 90 graus. A partir disso, eu vou encontrar o valor do M e depois do N, tá? Sempre lembrando que eu vou estar olhando primeiro para o triângulo grande, né? Então, esse total aqui. E depois para esse triângulo menor, tá bom? Vejam só. Esse M está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo uma linha. Então, é isso que eu vou ter que usar, tá? Em algum momento eu vou ter que usar essa informação. E aí, vejam só. No triângulo grande, o que é que eu tenho? Eu tenho, na frente desse ângulo de 90 graus aqui, o 5.
Não é isso? Então, eu vou colocar aqui 5. E entre o ângulo de 90 graus e o ângulo uma linha, eu tenho o 3. Tranquilo? Isso vai ter que ser igual a quem? Bom, no triângulo menor, na frente do ângulo de 90 graus aqui, eu tenho o 3. E é aquilo que a gente pensou lá no começo. Quem está entre o de 90 e o uma linha? O M. Vejam, não usei fórmula, cheguei em tudo que eu preciso. Eu vou multiplicar cruzado e vou encontrar o valor do M, tá? Então, ó, 5 vezes M, 5M, 3 vezes 3, 9. Eu quero o valor do M, então eu divido os dois lados por 5. M é igual a 9 quintos. Acabou. A nossa questão literalmente acabou aqui. Não precisa fazer mais muita coisa não. Tá? Você pode transformar no número decimal, tá? Isso aqui seria 1,8. Mas você pode deixar na forma fracionária também. Então, por que eu digo que acabou aqui? Porque, vejam só. Se eu limpar aqui agora tudo. M mais N é igual a 5. M mais N é igual a 5. Só que meu N é 9 sobre 5. Tá bom? Então, esse 9 quintos vai lá para o outro lado. Né? Vai subtrair dos dois lados 9 quintos. Então, N vai ficar igual a 5 menos 9 quintos. Vou ter que fazer o MMC, vocês fazem aí, tá? Eu vou pular essa parte já aqui. Isso aqui seria 25 sobre 5 menos 9 sobre 5. Os denominadores já estão iguais, né? É 5 e 5. 25 menos 9, 16. Então, aqui está o valor do N. Acabou. E eu não usei nenhuma fórmula. Tá bom? Vamos para a letra B. Deixa eu separar aqui. Deixar um pouquinho mais na tela essa resolução. Vamos para a letra B. Aqui eu quero encontrar o C, o H e o B. Eu vou começar pelo H, porque essa é uma forma que eu acho que vale a pena vocês saberem, tá? H, que é a altura, ao quadrado, é igual a M vezes N. Lembrando que o M e o N são essas duas partezinhas aqui divididas, tá bom? Então, H ao quadrado é igual a 5 vezes 15. H ao quadrado é igual a 75. A gente tem que tirar a raiz quadrada dos dois lados, não é isso? Então, raiz quadrada daqui, raiz quadrada daqui. H vai ser igual. E aí, veja, eu vou fazer de novo, como a gente fez em sala de aula, tá? A fatoração. Vocês têm que aprender a fatorar, tá bom? Então, ó, fatorando 75 aqui do lado esquerdo, eu vou dividir ele primeiro por 3, que vai dar 25. Agora por 5, que dá 5. Por 5 mais uma vez, dá 1. Então, isso aqui é 3 vezes 5 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 75 é igual a raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado. Vamos lembrar aqui, ó, quando eu tenho uma multiplicação dentro da raiz quadrada, eu consigo separar em raiz de 3 vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Como é uma raiz quadrada com a base elevada ao quadrado, eu posso cortar a raiz com o expoente. Então, vai ficar aqui para mim 5. Eita, aqui não tá dando pra escrever. Não precisa deixar para cá, tá? Cortando a raiz quadrada com o expoente, vai ficar 5 vezes a raiz quadrada de 3. Tá bom? Encontramos o valor do H. Vamos para os outros. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na letra A, tá bom? A gente vai olhar para os triângulos grandes e pequenos, um por um. Então, primeira coisa, né? Importante a gente saber aqui. Esse lado, que seria o lado A,
é igual a 20, né? Que é 5 mais 15. Então, vamos lá. O que eu quero saber no triângulo menor da direita é quem? É o valor do C, que está na frente do 90 graus. Então, C. Qual é a outra informação que eu tenho do triângulo menor? Bom, eu sei o H, mas o H é 5 vezes raiz de 3, deixa quieto, né? Mas eu sei que entre o ângulo de 90 graus e o ângulo, uma linha, né? Aqui, eu tenho o 5. Vamos para o triângulo grande agora? Na frente do 90 graus eu tenho o 20. E entre o 90 graus e uma linha, eu tenho o C. Vê, encontramos aqui já, né? O C ao quadrado é igual a A vezes N. Nesse caso, A vezes M. Né? Então, sem a fórmula, eu já encontrei aqui o resultado também, né? O meu processo aqui. Então, C vezes C. C ao quadrado. 5 vezes 20. 100. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, eu chego em que C é igual a 10. Acabou também. Encontramos o valor do C. Vamos encontrar o valor do B. E aqui tem algumas opções, tá? Eu vou preferir ainda assim fazer na forma de relação métrica, porque eu prefiro, tá? Mas vejam só, eu sei o valor do A, que é 20. O valor do C é 10. O A é hipotenusa, né? Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? Eu vou fazer primeiro aqui por teorema de Pitágoras, depois eu faço por relação métrica. Tá? Porque, vamos lembrar, isso aqui são os lados do triângulo que eu estou querendo encontrar. Então, sabendo 2, eu consigo encontrar o terceiro pelo teorema de Pitágoras. A é 20, então 20 ao quadrado. B é quem eu quero encontrar e o C é 10. Então, 10 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. Professor, como é que você sabe tão rápido isso aí? Porque, vejam só, 20 vezes 20. Eu faço 2 vezes 2, que é 4. E depois acrescento 2 zeros, tá? Aí fica um processo um pouquinho mais rápido do que a multiplicação. Igual a b ao quadrado mais 100. Agora eu vou tirar 100, né? Subtrair 100 dos dois lados, vai ficar 400 menos 100 é igual a b ao quadrado. Então, 300 é igual a b ao quadrado. Eu quero tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, b, vejam aqui, eu posso trocar de lado sem problema, tá? Eu não estou mudando nada, só estou trocando de lado mesmo. Então, b vai ser igual a raiz quadrada de 300. Fatorar, minha gente. Tá? Não tem raiz exata, vai dar um número que nem o h, um número multiplicado por uma raiz quadrada, a gente tem que fatorar. 300 dividido por 2 dá 150. 150 dividido por 2 dá 75. 75 por 3 dá 25. Aí vai por 5 agora até o final. Então chegamos em 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Então raiz quadrada de 300 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Lembra? Dá para separar, né? Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Quando tem raiz quadrada de uma base elevada a 2, a gente corta o expoente com a raiz. No 3 não, mas no 5 sim. Então sobrou para a gente aqui 2 vezes a raiz de 3 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Raiz de 3. Tá? Então essa aqui seria a resposta da nossa questão. Tá? O valor do B é 10 raiz de 3. Daria para fazer por relação métrica? Com certeza. Vou fazer aqui nesse lado esquerdo aqui, só para a gente poder ver de todas as formas. Tá bom? Então aqui o C é 10. Pro B. O B está entre
o 90 graus e o duas linhas, tá? É só isso que a gente tem que perceber aqui. Então, olhando para esse triângulo pequeno primeiro, tá bom? Quem está na frente do 90 graus é o B. E entre o 90 e o duas linhas é o 15. E olhando para o triângulo grande agora, na frente do 90 graus é o 20. E entre o 90 graus e o duas linhas é o B. Então, B vezes B é B ao quadrado. 20 vezes 15 é 300. Professor, como é que você sabe tão rápido assim também? 15 vezes 20, eu não estou fazendo isso tudo na minha cabeça. Eu estou fazendo 2 vezes 15, que é 30. E acrescento esse último zero aqui no final. Então, raiz quadrada de 300 é 10 sobre 10 vezes raiz de 3, tá? Como a gente achou anteriormente, tá bom? Pessoal, pausem, tá? Que eu vou apagar tudo para poder descer aqui e resolver as outras questões. Bom, vamos fazer a letra C. Que dessa vez quer saber o valor do N e do M. E aí, vamos lá. Eu sempre marco primeiro, tá? Esses ângulos aqui. E aí, sempre lembrando, na parte de cima, se aqui é 90 e aqui é duas linhas, significa que aqui em cima é uma linha. Isso aqui é uma linha e aqui é 90. Aqui em cima seria duas linhas, tá bom? Então, vamos lá. Olhando primeiro para o triângulo grande, eu sei que na frente de 90 graus tem o 25. E entre o 90 e uma linha, eu tenho o N. Já nesse triângulo menorzinho aqui, que eu estou indo primeiro sempre na esquerda, tá? Na frente de 90 graus eu tenho 10. E entre 90 graus e uma linha, eu tenho o N. Calma. Teve um erro aqui. Entre o 90 graus e uma linha, eu olhei para o lugar errado, é o 10, tá? Agora sim. E aí no pequenininho, na frente do 90, tem o 10. E entre o 90 e uma linha, a gente tem o N, tá bom? Então, multiplicando o cruzado agora, 25. N é igual a 100. Dividindo os dois lados por 25, N é igual a 100 dividido por 25, 4. E acabou, pessoal. Porque, de novo, deixa eu apagar tudo aqui agora. N mais M é igual a 25. Só que N é 4. Subtraindo 4 dos dois lados, M é igual a 25 menos 4, 21. Acabou a questão. Tá bom? Pause também que eu vou descer um pouquinho mais aqui a tela para a gente poder resolver a terceira questão. A terceira questão pede a altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo. Mede 12 metros. Se a hipotenusa mede 25 metros, determine as medidas dos catetos. Bom, do jeito que eu estou gravando aqui, o aplicativo não me ajuda a desenhar triângulos, tá? Então vai ficar uma coisinha meio feia, mas vocês relevem aí. Nossa, que horrível. Pronto, vamos aceitar que isso aqui é um triângulo retângulo, que aqui tem 90 graus, tá? A altura relativa à hipotenusa. O que é que significa? Que é a altura partindo daqui. Isso aqui, ó, tá na frente do ângulo 90 graus, então é a hipotenusa. Então, a altura é essa distância aqui, tá? Lembrando que ela vai fazer 90 graus aqui embaixo. Então, essa altura tem 12 metros. Se a hipotenusa mede 25, determine as medidas dos catetos. Então, isso aqui tudo mede 25. Eu quero saber o valor de x e y aqui, que são os meus
catetos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou marcar aqui os ângulos, uma linha e duas linhas. Eu vou partir sempre do grande para o menor, tá? Do triângulo grande para o triângulo menor. Então no triângulo grande, eu sei que na frente do 25 graus eu tenho, do ângulo 90 graus eu tenho 25. E entre o ângulo de 90 e o ângulo uma linha, eu tenho o X. Já no triângulo menor, na frente do 90, eu tenho o X. E aí aparece um problema pra gente. Entre o 90 e o ângulo 1, eu não tenho absolutamente nada aqui embaixo. Então, já não é um método muito viável pra gente fazer. A gente vai ter que pensar em alguma outra forma para poder resolver essa questão. Bom, então o que a gente tem que fazer é o seguinte. Para ficar um pouco mais familiar pra gente, eu vou trocar isso aqui. Em vez de x e y, eu vou chamar de b e c. E aqui onde seria mn, eu vou chamar um lado de x e o outro lado vai ser 25 menos x. Porque digamos que esse x seja 1. Aqui tem que ser 24, né? Que é 25 menos 1. Então, deixando aqui desse jeito. E aí, a relação que eu vou criar vai ser entre essas três coisas aqui. Tá? Onde vamos lembrar que h ao quadrado é igual a m vezes n. Só que nesse meu caso aqui, h é 12, m é x e n é 25 menos x. 12 ao quadrado, 144. E aqui a gente vai fazer a distributiva. X vezes 25, 25x. X menos x ao quadrado. Eu vou trazer todo mundo aqui para a esquerda. Então vai ficar x ao quadrado menos 25x mais 144 é igual a zero. E aí a gente caiu numa equação do segundo grau. Tá bom? E aí a gente vai fazer Bhaskaras, né? Então, ó. Delta. Deixa eu trocar de cor pra gente não se confundir aqui. Fazer de vermelho. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser b ao quadrado, então 25 ao quadrado. Tá menos 25 ao quadrado, né, na verdade. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 144. Então, delta vai ser igual. Menos 25 ao quadrado é 625. Menos 4 vezes 144. Vou fazer aqui do lado. 4 vezes 4 é 16, sobre 1. 16 mais 1, 17. 576. Então, delta é 625 menos 576, que vai ser igual a 49. Tá bom? Então, passando para a segunda fase do Teorema de Pitágoras, x é igual a menos b, então menos 25, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 49, dividido por 2 vezes a, sendo que a vale 1. Então, x é igual a menos com menos, vai ficar mais 25, mais ou menos 7, que é a raiz quadrada de 49, dividido por 2. x1, x uma linha, e x duas linhas, 25 mais 7 dividido por 2, deixa eu pegar aqui do lado, vai ser 25 mais 7 dá 32, dividido por 2, 16, x2, 25 menos 7 dividido por 2, 25 menos 7 dá 18, dividido por 2, 9. Então, x ou é 9
ou é 16, tá? Então, o que eu posso fazer é muito simples. Esse lado aqui aparenta ser menor do que esse aqui, então eu vou dizer que aqui tem 9 metros e aqui tem 16 metros. E aí agora eu consigo fazer as relações mais simples, né? Então, ó, na frente tem o 25 sobre B, né? Na frente de 90 graus está o 25, um triângulo grande. Entre o 90 e uma linha está o B. Agora, indo para o triângulo menor, na frente do 90 tem o B. Entre o 90 e uma linha tem o 9. B ao quadrado é igual a 25 vezes 9, que dá 225. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, B é igual a 15 metros, tá? Então o valor do B é 15. E aí o C, eu posso fazer assim também, eu posso fazer Pitágoras, eu vou fazer do mesmo modo, tá? Então, na frente de 90 graus está o 25. Entre o 90 graus e duas linhas está o C. Um triângulo menor agora, nesse aqui. Na frente de 90 está o C. Entre o 90 e o duas linhas está o 16. Então, C ao quadrado é igual a 25 vezes 16, que é igual a 400. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, C é igual a 20 metros, tá? Então, essa é a terceira questão que nós podemos fazer, tá bom? Um método um pouco mais fácil também é a gente sempre lembrar que os triângulos menores também são triângulos retângulos, né? Então a gente consegue fazer o teorema de Pitágoras com eles. Ó, cateto, cateto e hipotenusa. Então b ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 2 ao quadrado. B ao quadrado é igual a 81 mais 144. B ao quadrado é igual a 225. Como a gente chegou bem aqui, tá? Então, são esses dois métodos que você pode fazer aí também. Eu fiz aqui para a gente exercitar um pouquinho mais as relações métricas, tá bom? Pausem se vocês precisarem copiar alguma coisa, que eu vou apagar aqui para a gente fazer a quarta questão. Bom, a quarta questão diz: calcule as medidas da altura e das projeções dos catetos sobre a hipotenusa no triângulo retângulo, cujos catetos medem 6 centímetros e 8 centímetros. Vamos primeiro desenhar esse triângulo retângulo. Bom, esse é o nosso triângulo retângulo. E aí vamos ver as outras informações. Calcula as medidas da altura e das projeções. Então, a primeira coisa que eu sei, eu vou ter que calcular essa altura H. Vamos sempre lembrar que aqui vai formar 90 graus, né? As projeções são essas partes aqui, tá? Então, eu quero saber o valor do M e do N, cujos catetos medem 6 e 8 centímetros. Então, aqui eu tenho 6 centímetros e aqui eu tenho 8 centímetros. Eu não sei a minha hipotenusa, mas aí é muito fácil de saber, né? Primeira coisa, esse aqui é um triângulo pitagórico, tá? Se eu sei que é um triângulo pitagórico, eu sei qual é o valor daqui, tá? Que é 10, tá bom? Sempre que você vê um triângulo retângulo cujos catetos são 6 e 8, saiba que o outro cateto, né, a hipotenusa no caso, vai medir 10. Se aqui fosse 3 e aqui fosse 4, a hipotenusa seria 5, tá? Então são dois triângulos pitagóricos aí para vocês terem sempre guardado para facilitar um pouquinho a resolução. Mas, professor, eu não lembro o que é um triângulo pitagórico. Então, teorema de Pitágoras. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a A ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64. 36 mais 64 é igual a 100. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, A é igual a 10. Tá bom? Não vou deixar isso aqui escrito, porque teorema de Pitágoras é bem tranquilo.
Podemos agora encontrar os valores. Vou desenhar aqui, ó, ângulo uma linha, ângulo duas linhas. Agora é só relação métrica, gente. Na frente de 90 graus está quem? O A, que mede 10. Entre os 90 graus e uma linha no triângulo grande, é o 6. Nesse triângulo menor da esquerda, eu quero o valor do M, né? Então, quem está na frente de 90 graus no triângulo menor? É o 6. E entre o 90 graus e uma linha, é o M. 10M é igual a 36, dividindo os dois lados por 10, M é igual a 3,6. Agora, eu já não preciso fazer mais relação métrica. M mais N é igual a 10, só que o M é 3,6. Então, o N vai ser o que falta para chegar em 10, que é 6,4. Então, já achei o M, já achei o N, falta achar o H, sendo que H ao quadrado é igual a 3,6 vezes 6,4. Só que, não sei se é o melhor jeito, porque se eu fizer com H ao quadrado, 3,6 vezes 6,4, eu vou encontrar um resultado com vírgula na multiplicação, a raiz quadrada vai ter vírgula também. Mas eu sei, por exemplo, que em frente ao ângulo de 90 graus no triângulo maior, está o 10. E entre o 90 graus e uma linha, tem o 6. E se eu vier agora para esse triângulo aqui da direita, eu sei que na frente do ângulo de 90 graus eu tenho 8. E entre o ângulo de 90, e lembra, aqui em cima está o ângulo de uma linha, eu tenho o H. Multiplicando cruzado, 10. H é igual a 6 vezes 8, 48. Dividindo os dois lados por 10, 4,8. E esse aqui é o valor do H. Tá bom? Vamos para a última questão na página 90, tá? A questão número 5. Se precisar, pause aí um pouquinho, copia o que você precisar copiar, tá bom? Então, quinta e última questão. Em um triângulo ABC, retângulo em A. Então, significa que eu tenho um triângulo ABC, que é retângulo em A, tá? É só isso que significa. A altura relativa à hipotenusa mede 1,2 centímetros. Então, a altura daqui para cá é 1,2 centímetros. E a hipotenusa mede 2,5. Hipotenusa, 2,5 centímetros. Sendo M e N, respectivamente, as projeções do maior e do menor cateto sobre a hipotenusa, calcule M sobre N. Então, no final, assim, meio que tanto faz, tá? Eu vou chamar isso aqui de M e N, mas o maior valor que eu encontrar, eu substituo no M, e o menor valor, eu substituo no N, tá bom? Não tem problema nenhum em fazer dessa forma. Então, o que eu quero fazer é encontrar o valor deles, né? Na verdade, nem encontrar o valor deles, eu quero só encontrar essa razão aqui. Se eu conseguir fazer isso de uma forma mais direta, melhor ainda, tá bom? Então, eu vou dizer, por exemplo, que esse N aqui é a mesma coisa que a hipotenusa, 2,5, menos o M, tá? E aí, eu sei que a altura ao quadrado é igual a M vezes N. Só que o meu N vale 2,5 vezes menos M, né? Então, vou substituir. No lugar da altura, 1,2 ao quadrado. M vezes 2,5 menos M. Então, 1,2 ao quadrado vai dar 1,44.
E aqui é o chuveirinho, né? Então 2,5m menos m ao quadrado. Já entenderam para onde a gente está indo, né? Eu vou jogar tudo para a esquerda, vai ficar m ao quadrado menos 2,5m mais 1,44 é igual a 0. E aí, pessoal, teorema de Pitágoras, tá bom? Não tem para onde correr, não. Então, delta é igual a b ao quadrado, então menos 2,5 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Eu vou usar a calculadora aqui, vocês não vão ter esse luxo na prova, mas eu tenho, para ficar um pouquinho mais rápido. Mas na verdade, 2,5 vezes 2,5 tem que dar 225. Só que vai ficar delta igual a 2,25. Tá bom? No caso, eu errei aqui, é 625, tá? Então, 6,25. Tá? Então, esse é o seu resultado, tá? 2,5 ao quadrado dá 6,25. 4 vezes 1,44, 5,76. O delta vai ser igual a 0,49, tá bom? E aí, a gente calcula o valor do x. No caso, é o m, né, que a gente está calculando. Então, m vai ficar menos com menos, mais 2,5, mais ou menos a raiz quadrada de 0,49, dividido por 2. Então, m1 vai ser 2,5 mais raiz quadrada de 0,49 é igual a 0,7 dividido por 2. Então, 2,5 mais 0,7 dá 3,2 dividido por 2. Isso aqui é igual a 1,6. Tá? Esse é o M1. O M2 eu vou fazer aqui do lado. É 2,5 menos 0,7 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 1,8 dividido por 2 é igual a 0,9. Tá bom? Então, o M é o maior, então tá certinho mesmo. M é igual a 1,6. O N é o menor, então N é igual a 0,9. Eu quero a razão M sobre N. É a mesma coisa que 1,6 dividido por 0,9. Tá? Que eu vou multiplicar por 10. É igual a 16 dividido por 9. Ficou bagunçado aqui, mas é isso. Tá? Vocês poderiam parar aqui também, não tem problema não. Já que não tem resultado, fica numa fração mesmo, poderiam ter parado ali. Se vocês quiserem um pouquinho a mais, vocês param aqui 16 sobre 9, para não ficar com nenhuma vírgula, tá bom? Pessoal, a aula ficou gigante, eu gravei tudo de uma vez. Talvez para vocês eu separe para ficar um pouquinho mais enxuto, vocês não ficarem tão cansados, porque eu gravei aqui e deu 42 minutos já de aula, tá bom? Vai ter mais um vídeo e mais uma atividade sobre relações métricas no triângulo retângulo. E depois a gente vai falar sobre trigonometria, tá bom? Fique com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.